Alô, sou Ana Paula e toda primeira quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da Todavia ao lado da Clara Carepoves. Oi, Clara. Oi, Ana. Oi, gente. Já estamos em abril e esse mês está recheado de bons lançamentos. No quadro Primeiras Impressões deste mês, quem vem é a Cida, da Livraria da Vila, conhecida também como a livreira mais tradicional de São Paulo. Se você, assim como eu e a Cida, é completamente obcecado pela narrativa primorosa de Kusk, autora da trilogia Esboço, bem, temos uma ótima novidade. Segunda Casa, o mais recente livro da autora, chega neste mês nas livrarias. Vamos escutar o que a Cida achou? Oi, eu sou a Cida Saldanha, trabalho na Livraria da Vila e fui convidada pela Todavia para falar sobre as primeiras impressões sobre o livro Segunda Casa, da Raquel Kusk, que é uma autora que eu gostei muito de ter lido. Então, qual foi a minha primeira impressão? A primeira impressão foi perturbador. Este é um livro perturbador mesmo. Conta a história de uma mulher que mora num pântano, num lugar muito, muito, muito bonito. Já é o segundo casamento dela, depois de vários percalços que ela passou na vida, finalmente ela encontrou um pouco de tranquilidade junto do Tony, o marido, que é um cara de poucas palavras, mas de muita ação. Lógico que eles são bem diferentes. Eles constroem próximo a essa casa uma segunda casa. Ela convida escritores, né, se quiserem ir lá passar um tempo para ter inspiração, para escrever, ou pintores. E há 15 anos atrás, ela viu uma obra, entrou numa galeria de arte, viu a obra de um pintor e ela ficou absolutamente encantada. Essa obra mexeu muitíssimo, muito com ela. E depois, anos depois, já nessa casa que ela mora, a segunda casa está ocupada pela filha dela, que morava em Berlim com o namorado, e está ocupando a segunda casa. E ela resolve convidar esse pintor, que ela consegue contato, para vir, se ele quiser, pintar, porque ela vê a pintura através dos olhos dele. Tem uma correspondência com ele, que ele diz que vai e aí ele não vai mais. Só que ele chega acompanhado de uma jovem muito, muito, muito bonita, muito arrogante, e esse cara ele vai mexer com a estrutura da família inteira. Me lembrou um pouco o Teorema do Pasolini. Só que a diferença é que no Teorema, o cara que mexia com as pessoas é um cara mais angelical, mais divino. Ao contrário desse, que é meio a encarnação, é um cara bem diabólico. É um livro muito, muito interessante. Pena que, por um lado, é bom ler em primeira mão, por outro lado, eu queria tanto conversar com várias coisas sobre o livro e ainda não foi possível, né? Espero que em breve fazer isso. A trilogia Esboço, de Rachel Kusk, foi tema do episódio 21 do Quarta Capa Narrativo. Já ouviram? Outra autora que já publicamos antes é a Yu Jong-jong, autora de O Bom Filho, publicado no Clube Inéditos da TAG e pela Todavia em 2019. Se você pensou thriller, você pensou certo. Yu Jong-jong nos traz novamente uma trama eletrizante sobre um jovem órfão de 18 anos que vive como nômade pela Coreia do Sul. Há 7 anos, seu pai foi acusado de cometer uma série de assassinatos e causar a devastação de um vilarejo. Rotulado como filho do psicopata, ele parece fadado a pagar pelos crimes do pai infinitamente. Vamos parar por aqui e falar um pouco sobre o que disse a imprensa estrangeira. O jornal inglês The Financial Times disse que 7 anos de escuridão é livro impossível de parar de ler. A newsletter americana Shelf Awareness disse: o livro tem 2 excelentes narrativas habilmente entrelaçadas, um thriller dentro de um thriller. A autora usa essa estrutura de boneca russa para refletir sobre trauma e verdade, mas também como um método para aumentar o suspense. Fica óbvio que pelo menos uma parte da história vai terminar em tragédia, mas o porquê e como isso acontece revela uma infinidade de surpresas chocantes.
A leitura é deliciosa e perturbadora. Se você está atrás de uma história bem urdida, cheia de reviravoltas, um pouco sombria, recomendo muito. Com um olhar original sobre a família no mundo contemporâneo e tendo a maternidade como tema central, A Filha Única, romance da autora mexicana Guadalupe Nettel, é um dos lançamentos deste mês que mais me chamaram a atenção. Pensei em As Maravilhas, de Helena Medel, e Contra os Filhos, de Lina Meruane. Só o que eu tenho a dizer é, não deixem de ler. A trama é assim. Laura e a Lina se conheceram em Paris quando tinham 20 anos. Agora elas estão de volta ao México. Laura alugou um pequeno apartamento e está terminando sua tese de doutorado, enquanto a Alina conheceu Aurélio e engravidou. Tudo está calmo, até que um ultrassom revela que o bebê tem uma malformação e provavelmente não vai sobreviver ao nascimento. Assim começa um doloroso e inesperado processo de aceitação de Alina e Aurélio. E é a Laura quem nos conta sobre os dilemas do casal, enquanto ela também reflete sobre a incompreensível lógica do amor e as estratégias inventadas para superar decepções. E tem também Doris, a vizinha de Laura, uma mãe solteira de um filho adorável, mas impossível de administrar. A Filha Única é um romance escrito com apenas aparente simplicidade, a história de 3 mulheres e os laços de amor e amizade que elas tecem ao lidar com as diferentes formas que uma família pode assumir hoje. A escritora mexicana Valéria Luiselli diz que a Guadalupe Nettel é uma das mais brilhantes autoras da literatura latino-americana contemporânea. O jornal italiano La Stampa descreveu o livro como uma obra-prima. O El País, um dos mais importantes jornais de língua espanhola, disse que Guadalupe Nettel descortina a maternidade ao mundo, a liberta do mandato social e a deixa voar pelos espaços de apoio. Quando uma mãe tomba exausta, outra logo vem acudi-la. Ainda tem mais lançamentos pra gente falar hoje, mas antes um recado. Se você não quer perder nenhum novo episódio do Quarta Capa, nos siga nesse tocador em que você está nos ouvindo. Ajuda muito também dar uma nota pra gente no Apple Podcasts e no Spotify, que agora passou a ter essa função. E vamos pro próximo lançamento. Esse mês temos livro de Werner Herzog. Sim, ele mesmo, o famoso cineasta, diretor de filmes icônicos como Fitzcarraldo e O Homem-Urso, nos presenteia com O Crepúsculo do Mundo. Em dezembro de 1944, o tenente Onoda recebe ordens para manter a ilha de Lubang, nas Filipinas, ocupada até o retorno do exército imperial. Para isso, deverá empregar táticas de guerra secreta e penetrar na mata que encobre as montanhas. O Japão capitula em agosto do ano seguinte e, com o término da Segunda Guerra, os americanos tomam a ilha. Onoda, decidido a cumprir sua missão e se tornar o eterno pesadelo do inimigo, resistirá por mais 30 anos, recusando-se a acreditar que o conflito terminou. O Crepúsculo do Mundo é uma história de sobrevivência, de honra, de estoicismo e de um indivíduo confrontando, até os limiares da loucura, as forças destrutivas da civilização e da natureza indiferente. Um prato cheio, portanto, para o diretor Werner Herzog, que aqui se revela um prosador de firmeza e poder sugestivo impressionantes. Vou ler um trecho de Eva, romance brasileiro deste mês, escrito por Nara Vidal, vencedora do Prêmio Oceanos de 2019 com o romance Sorte. Minha mãe atrapalha meu caminho. Viva ou morta, esbarra em mim por onde tento avançar. Ela é uma fronteira, uma autoridade, uma recusa. Mesmo assim, eu a amei a vida inteira tão intensamente como se ela já tivesse morrido. A saia curta demais, a blusa de uniforme sem sutiã, a voltinha de bicicleta sem calcinha, o batom rosa demais, vermelho demais, roxo demais, peito à mostra demais, perna à mostra demais. Ela me amava e por isso queria o melhor pra mim. Meu sutiã se enchia, minha calcinha se molhava, ela queria o melhor pra mim e eu queria amar, mas ela não deixava porque era errado. Eu ainda era uma menina. Que suplício o amor! O amor sim é um ato solitário. Só se sente amor sozinho e por isso me casei e tive um amante, para ficar a sós comigo. Situado entre a evocação do passado e o embate com o presente áspero, Eva é um romance magistral sobre a perda, mas também sobre o acúmulo de controle e violência que pode caber numa relação entre mães e filhos e entre amantes.
Nara Vidal conduz o leitor por um labirinto de espelhos que é uma pequena elegia das descobertas da vida e um retrato comovente das expectativas, das decisões e dos mistérios que movem a todos. Se você nos escuta no dia que esse podcast foi ao ar, nós temos um convite muito especial. Na sexta-feira, 8 de abril, teremos o lançamento de Eva, na livraria Megafauna, no famoso edifício Copan, em São Paulo, com a presença da autora Nara Vidal. A Nara não mora aqui no Brasil, então vai ser uma oportunidade muito especial. Se eu fosse você, não perdia. E para terminar, sai agora em abril uma edição de um dos maiores livros da poesia em língua portuguesa, Mensagem, de Fernando Pessoa. Mensagem é um monumento literário do século XX que reflete sobre o passado lusitano, as viagens marítimas, os mitos nacionais, o apogeu e a queda do império, escrito por um dos mais brilhantes e complexos poetas de todos os tempos. É uma aventura rumo ao descobrimento da alma portuguesa. Queria comentar duas coisas sobre essa publicação. O Jerônimo Pissarro, um dos maiores conhecedores da obra de Fernando Pessoa da atualidade, trabalhou na pesquisa, edição, estabelecimento de texto e nas notas criteriosas e explicativas que reproduzimos da edição que foi publicada originalmente em Portugal pela editora Tinta da China. A edição da Todavia traz novos textos de apoio do Jerônimo e da especialista brasileira Ida Alves sobre as principais questões formais, históricas, poéticas, culturais e biográficas que são por eles destrinchadas com clareza e espírito informativo. Para saber mais de todos os livros que falamos aqui, acesse o site da Todavia em todavialivros.com.br. Na primeira semana de maio estamos de volta. Um abraço e até lá!